consegue morrer aqui, ele não consegue sofrer uma injustiça aqui, ele vai conseguir virar um missionário num lugar desse, onde vão surrar, onde vão xingar, vão bater, vão humilhar, de repente estuprar os filhos, ele mesmo, ela mesmo. Se ele não consegue sofrer um dano aqui, uma injustiça aqui, ele vai conseguir pregar a palavra nesse lugar lá? Nunca. Nunca. Ele não morreu nem aqui no Brasil ainda, vai morrer lá fora. Ele não morreu para ele aqui ainda. Ele não se tornou, ele não morreu para esse mundo ainda. O que é morrer para esse mundo? Uma vez um pastor Felipe deu um exemplo, aquilo foi um exemplo muito claro para mim, que fez ficou muito claro o que é morrer para esse mundo naquele exemplo que ele deu. Tu vai lá num exame de autópsia, eles estão examinando um defunto, eles cortam, eles mexem, e quando está fazendo aquilo ali, aquele defunto se mexe? Não, por quê? Porque ele morreu. Então tudo que fizer com aquele corpo que está morto, nada afeta ele mais, porque ele morreu para esse mundo, ele não sente mais nada, não sente mais se bater, ele não sente, se cortar ele não sente, se pegar um tijolo e jogar nele ele não sente. Por quê? Porque ele morreu para esse mundo. Ah, mas aí tá falando de força. Não, mas se você morreu para esse mundo espiritualmente, tudo que te atacar, tudo que te fizer, tudo que te ofender, tudo que te magoar, você não sente mais. Ainda que se bater na tua pele, tu vai sentir a dor, mas tu vai olhar para aquela pessoa como uma alma a ser alcançada, não como uma alma a ser julgada e a levar adiante na justiça para cobrar o prejuízo que te deu. Não, você vai olhar para aquela alma como uma vítima que precisa alcançar Jesus, que precisa conhecer Jesus. Diz assim, ó: mas vós mesmo fazeis a injustiça e fazeis o dano. E isto, irmãos, tem pessoas no meio disso querendo crescer em cima do outro irmão que caiu. Ao invés de tentar de lá orar, tentar conciliar as partes, eles vão lá aumentar mais a confusão ainda. Isso não é de Deus, isso não é servir a Deus. Esse evangelho está muito fraco. Muitos estão pregando um amor e uma misericórdia, um perdão, quando é para eles mesmos, porque eles pregam isso para os irmãos deles, para aqueles que estão na igreja deles. Mas é para quando eles errar, aqueles irmãos ter misericórdia dele. Mas se ele vê um outro irmão errar, ele não tem a mesma misericórdia, não tem o mesmo perdão que ele prega. Ele é o primeiro a tirar pedra, ele é o primeiro a julgar, ao invés de tentar conciliar, ao invés de tentar consertar aquilo diante de Deus para que o reino avance. Ele é o primeiro a escandalizar mais ainda a obra de Deus. Diz: não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Eu botei o texto todo, mas depois você lê. Mateus 18, do 15 ao 17, diz assim: ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. O que Jesus está falando? Se alguém cometer alguma coisa contra ti, pecou contra ti, tentou te assediar, te falou algo que não devia, seja pastor, seja quem for, seja diácono, seja alguém da igreja, seja qualquer pessoa, primeiro tu vai lá e conversa com a pessoa francamente: ó, irmão, eu sou casado, eu sou casada, e mesmo que não seja casado ou casada, eu não te dei esse direito. Isso está errado, isso aí diante de Deus está errado. Se você morreu hoje, lamento, te conserta com Deus. Eu te perdoo, mas vou te dar uma chance, vou estar orando por ti. Não faz isso de novo, senão eu vou chamar teu esposo, chamar teu esposo, vou ir na liderança, vamos conversar com eles. Diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Primeiro é uma conversa particular. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Vamos supor que aquele irmão caia a ficha: vai, irmão, me perdoa, misericórdia. Eu pisei na bola feia. Me desculpa, eu tô errado. Eu voltei às velhas práticas e eu enfraqueci na fé. Parei de jejuar, parei de orar, parei de buscar Deus e estou vivendo de aparência. Me ajuda a me levantar de novo. Ore por mim. Aquele irmão vai sair dali constrangido, porque alguém foi franco com ele, não foi o primeiro a derrubar ele. Mas se não te ouvir, daí se não ouvir, se não se constranger, se não se arrepender, não reconhecer o erro, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. Ele chama duas pessoas e conversa com ele agora frente a essas duas testemunhas que aconteceu. E se ainda assim não escutar, dize-o à igreja. Tanto procura agora quem? A liderança da igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e um publicano.
Primeiro é pegar a pessoa conversa em particular. Chama em particular, conversa com ele. Se ele não der ouvido, chama do testemunho. Se não der ouvido, aí leva para dentro da igreja. E ainda assim, se não... Ó, Jesus deu 3 situações para fazer antes de fazer tudo isso que estão fazendo. Primeiro, ainda que mesmo assim não dê resultado nenhum, que o único jeito seja considerar ele como alguém que não serve a Deus, Jesus não está dizendo, ó, depois disso tu vai na justiça dos homens. Não está dizendo nada disso. Porque se eu sou cristão, eu perdoo. Eu vou continuar orando para aquela pessoa. Eu vou ficar triste porque é uma alma que está se perdendo, é alguém que está voltando para o mundo, e se ela voltar para o mundo daquele jeito, ainda que ele não queira se reconciliar, mas ele vai voltar para o mundo e está indo para a condenação. Se ele continuar no mundão, se ele continuar voltar para a velha vida. Era para a igreja se entristecer com essas coisas e tentar resolver entre a igreja, e não se aproveitar como alguns estão fazendo, para crescer em cima do erro do outro irmão, para ver se ele vê, porque estão vendo nisso uma situação da igreja dele crescer e não de ajudar o outro irmão. Eles querem crescer a igreja deles em cima do erro de outro, em cima de um escândalo de outro irmão que está ali num momento de fraqueza como o Davi teve. E pior, eu vejo esses irmãos vindo, esse irmão veio a público também agora, pedir perdão diante das câmeras chorando. E ele chorando pelas ovelhas também, porque muitas ovelhas ele entendeu que o pecado dele vai fazer muitos se escandalizar e ovelhas vão se perder com isso. Caiu a ficha do pecado que ele cometeu, do erro que ele cometeu. E ele está reconhecendo os erros que ele fez e dizendo que outros foi aumentado. No meio disso, Satanás faz uma bagunça. Então, se você não sabe quem é a pessoa do outro lado, primeiro vai na igreja, vai lá conversa com aquelas pessoas, não fique falando que você não conhece. Também tem outro texto que diz, que eu até não botei aqui, que tu não pode aceitar uma acusação contra um presbítero sem que tenha 2 testemunhas. Presbítero, um líder da igreja, tu não pode... O cara vem lá e fala uma história para ti, tu sai aquilo escandalizando mais ainda do... E tem casos que é Satanás armando ciladas para derrubar a pessoa que está ganhando almas. E tem casos, não estou dizendo que tudo é mentira, estou dizendo que tem casos que é verdade, mas se aquela pessoa se arrependeu, Deus perdoa. Se aquele irmãozinho se reconciliou com outro, também, o que Deus vai se agradar mais? Que ele se arrependa, se reconcilie, continue pregando a palavra de Deus, ou que aquilo se torne um escândalo onde muitas almas se percam? E querendo levar a igreja pelas regras e leis do mundo. Nós não somos ímpios, nós não somos infiéis. Aquilo que acontece dentro da igreja é resolvido entre os fiéis e Deus. Como Deus fez com Davi, levou um profeta lá, ele se arrependeu, para Deus bastou. Hoje os irmãos estão querendo usar a palavra de Deus, as regras do mundo, para resolver as coisas que são de dentro da igreja. Como eu disse, é só se não tiver reconciliação de jeito nenhum. Nem dos dois quer ouvir a palavra de Deus, nem dos dois quer mais servir Deus. Ou um se arrepende e se reconcilia com Deus e o outro não, e o outro daí vai lá, chama aquele outro na justiça. Daí é problema do outro que não quer Deus, que quer ir pela justiça dos homens. Mas se aquele irmãozinho se arrependeu, se reconciliou com Deus, ainda que ele tenha errado, Deus já perdoou ele. Se ele pagar um preço na justiça dos homens, diante de Deus já está certo. Só que o primeiro é resolvido na igreja, o primeiro é resolvido entre os irmãos, as lideranças, os anciãos. Não tá falando isso que vão acobertar, não. Estou falando isso porque essa é a forma certa de quem ama, de quem perdoa, de quem tenta reconciliar os irmãos diante de Deus. Isso é o Evangelho. Não vejo outra forma no Evangelho. Você pode ler o Novo Testamento de fora não vai achar nada do que esses irmãos estão fazendo quando alguém se escandaliza, quando tem um escândalo. Primeiro eles vão botar no público para todo mundo ver, para que eles tenham o ibope, tenham views nos canais deles. Isso é antibíblico. Isso é querer aparecer e crescer em cima do erro de outro irmão. Deus não se agrada disso. Toda alma que se perder com um escândalo desse, ele também vai prestar conta, tanto como aquele que pecou e não se arrependeu, aquele que levou o escândalo para frente, escandalizar mais ainda a obra de Deus, não deixar aquilo dentro da igreja, para que seja resolvido primeiro diante de Deus, ele também vai pagar um preço por isso, pelas almas que vão se perder. Ele não cometeu o erro, mas ele divulgou um erro, e esse erro pode afastar pessoas de dentro da igreja que nunca vão saber a versão nem de um nem de outro. Não vão estar lá conversando com esses irmãos, não vão estar lá conhecendo uma pessoa e nem outra para saber o que de fato aconteceu. Porque a mídia só divulga aquilo que realmente dá ibope, sem se importar com quem está do outro lado, quem é que se arrependeu, quem não se arrependeu. Nós que servimos Deus temos que ser diferente em tudo, não é apenas em fazer videozinho pro YouTube, não, para aparecer, para ganhar views. Tanto que eu não estou aqui divulgando nomes de pessoas, porque meu interesse não é escandalizar a obra de Deus, mas trazer conhecimento para que venham a amadurecer. Então, como é que pode se evitar isso?
Esses dois pastores que eu citei no início, pastor Celídio, pastor Diogo, pastor Edivaldo Nunes, eles diziam assim: Paulo, quando tu for visitar alguém, não vá sozinho. Leve a tua mulher contigo, leva um obreiro, leva alguém, porque Satanás pode armar uma cilada. E como é que tu vai provar depois que é mentira, se chega lá e tiver uma mulher sozinha lá preparando uma armadilha para ti? Mesmo que não faça nada, ele vai ser a tua palavra contra da outra pessoa. Da mesma forma na igreja, se é um pastor está dentro da igreja, não receba uma mulher sozinha na igreja. Tem algum obreiro por perto, a tua esposa. Da mesma forma uma pastora, obreiro, seja quem for, não faça vida sozinho para não dar brecha para Satanás agir. Se está num momento difícil, não receba a visita sozinho. Jejue, ore, busque Deus, busque ajuda, mas não facilite as coisas para Satanás te derrubar. Ou seja, nós temos a nossa batalha espiritual e Satanás não é burro. Se ele puder armar para te derrubar, ele vai armar e vai te derrubar, porque ovelhas se perdem com isso. Quando a obra é escandalizada, ovelhas se afastam da igreja, se afastam de Deus. Aqueles que estavam lá na porta quase entrando não vão vir mais. Nossa, essa igreja que eu pensei que era diferente, esse pastor fez isso. Não, essa que eu tinha uma esperancinha que era diferente. Cada vez escandaliza mais a obra de Deus. Então cuidado, vigie. Se você for na casa de alguém, não tem como ir alguém contigo, confira antes se aquela pessoa vai ter gente lá com ela. Se não vai ter gente lá com ela, não vá na visita, se você também não tem como ir alguém contigo. Mas daí a pessoa disse que ia ter gente com ela, e você chegou lá dentro de cara, estava sozinha, chama para conversar na rua onde tem a gente olhando. Se o Satanás armar uma cilada, tem provas, vai ter gente vendo. Conversa na rua, onde todo mundo possa ver. Onde tem a gente que possa estar vendo vocês dois de longe, ainda que não ouça o que vocês estão conversando, pelo menos não dá brecha. E se puder evitar a visita, evite. Eu já passei por algumas situações onde eu tive que ir orando, se Deus que eu chegue lá, não esteja ninguém sozinho. E Deus sempre preparou, nunca surgiu nada desse tipo, porque eu aprendi com esses dois homens a me cuidar nessas situações, pelo meu ministério, para não deixar o Satanás armar um escândalo, pelo meu casamento, para não dar brecha. Então, tem situações que nós podemos evitar. Ainda que na nossa casa nem todo mundo tenha o mesmo entendimento e tenha o mesmo cuidado, às vezes, de estar indo com a gente. Porque não tem, muitos que estão na igreja estão na mesma fé, no mesmo entendimento. Mas nós que somos maduros, nós temos que aprender a lidar nessas situações e vigiar para que não haja escândalo, para que não escandalize a obra de Deus. Para que se sair alguma coisa, não seja a palavra da pessoa contra tu. Tu tem testemunhas de que como é que tu anda, como é que tu é com Deus, de pessoas que te viram naquela situação e que é mentira o que estão falando. Agora, se você não vigia, você não toma cuidado, quando vier um escândalo, tu vai ter que pagar um preço por coisa que você não tomou cuidado. Então vigie. Ouça esse vídeo de novo, compartilhe esse vídeo com esses irmãos que estão fazendo escândalo na obra, com esses que estão se aproveitando desse irmão lá para fazer isso virar um show, porque é isso que eles querem, fazer um show de Satanás. Estão dando brecha para Satanás usar ele contra o próprio reino de Deus. E eles estão se dizendo homens de Deus. Homem de Deus não faz isso. Homem de Deus primeiro, se ele é homem de Deus, ele está faltando sabedoria. O homem de Deus primeiro vai lá conversar, sentar junto, vai abraçar, vai chamar as partes, vai conversar com os anciãos da igreja. Ah, mas ele não faz parte da mesma igreja, então se cala e ore para aquele irmão, ligue para ele, dê a mão para ele. Não é atirar pedra como fizeram lá, estão fazendo igual os fariseus com a prostituta. E Jesus disse: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. É isso que Jesus disse: quem está na igreja não tem pecado, atira então a pedra. Quem é de nós que não tem pecado? Quem é de nós que não tem falha? Não estou dizendo isso para defender quem é, estou dizendo isso que a igreja, os cristãos têm que ser diferentes no tratamento e como vai resolver essas situações, porque são pessoas de Deus que dizem que servem a Deus, então tem que resolver diante de Deus, não diante dos ímpios. Amém? Que Deus